Fala galera, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Começando a nossa live, o Rafa já entrou. Como é que tá o som aí, galera? Diz pra mim. O som tá indo legal? Bora. Rafa já entrou? Vou chamar. Enquanto o Rafa tá entrando. E aí, E aí, irmão? boa, Tudo bem? cheguei. Tô Deixa eu olhando um disparar filtro essa legal parada aqui. aqui. Tá conseguindo me ver bem, me ouvindo bem? Tô, mano, 100%. Como é que tá as coisas por aí? Maravilha. Melhor, você tá me ouvindo bem? Tá bem, cara, tá dando pra ouvir sim. Tá, show de bola. Eu adaptei um tripé aqui improvisado. Todos nós temos, né, cara? A gente dá um jeito de improvisar sempre uma parada pra poder ficar melhorzinho, né? É tipo um potinho desse aqui, ó. Encaixou o celular. Ah, a gente se liga nesses improvisos, tá ligado? Então, gente, vamos lá. Deixa eu me apresentar para o pessoal que vem pelo Rafa e eu também vou apresentar o Rafa. Boa noite para todos e para você que está ouvindo isso depois no Spotify, assistindo no YouTube ou no IGTV. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo João Marcos Duarte, eu sou formando em jornalismo, muito pro lado esportivo, mas eu vou para tudo quanto é lado. Eu gosto muito da área de envolver quando luta pelo racismo, religião, tudo aquilo que as pessoas falam para você não falar, que é futebol, religião e política, é o que eu mais amo falar. Então, assim, amo esse tipo de coisa e eu tenho feito esse projeto de lives com pessoas que eu não conheço, com pessoas que eu conheço, e eu convidei dessa vez um amigo, já de longa data, deve ter uns 10 anos aí na caminhada com o Rafa. Conheci o Rafa e sou fã há um bom tempo, desde da época que ia na igreja lá onde o Rafa é pastor hoje, na igreja Rema. E se apresenta aí, Rafa. Você vai se apresentar melhor que eu. É isso aí, pessoal. Que bom a gente estar junto hoje. Eu sou Rafael Ramos. Eu sou pastor ali na comunidade Rema, fica ali em Alcântara. Sou amigo do JM aí há um tempo também. E liderei o Ministério Revolução por 18 anos e agora estou pastoreando a igreja junto com o pastor Paulo, que é meu pai lá. Então, botando para quebrar, vamos embora. Então, gente, é isso. O Rafa, desde que eu me entendo por gente, ele é líder. É aquilo, né, cara? Filho de pastor, já desde criança a gente já começa a trabalhar, a fazer. Óbvio, não são todos, mas o Rafa é assim, eu também sou assim, acho que desde criança a gente começa a fazer, e muito por essa questão de gostar de liderar, de gostar de estar com gente. E eu acho que, acho não, né? O Rafa tem um dom muito top para isso. Eu não sou membro da igreja do Rafa, mas eu me sinto de lá porque eu tô lá pelo menos umas 2 vezes no mês. Eu tô lá fazendo uma visita. Inclusive na lista de transmissão de Rafael, que tem o povo da igreja, ele me manda. Eu falei assim, tô nessa lista. Ele, sabia que você tava aqui não? Eu falei, Eu mando a eu lista tô. falando, família Rema. Ele manda assim, fala família Remo, daqui a pouco tem culto, tal, tal, tal. Eu falo, tá bom, vou lá assistir. Seja por live, ou seja na igreja, hoje com máscara, né? Então, o foco dessa live é nós falarmos um pouco do Rafa, claro, mas falarmos também sobre o cristão, sobre a luta contra o racismo. Rafa, de cara, vou te fazer uma pergunta que eu estava conversando com minha mãe agora há pouco, tal. Minha mãe sempre ajuda muito com isso. Acho que sua mãe também, né? Até porque sua mãe é uma doutora. Uhum. A minha mãe está chegando lá, mas ainda não é. Tem racismo na igreja? Mano, a igreja é um extrato da sociedade. Tudo que tem na sociedade tem na igreja. A diferença é que na igreja a gente, é, teoricamente, está buscando mudar. Está buscando alternativa para mudar. Então, tudo que existe no mundo. Tem gente de mau caráter no mundo? Tem. Então, tem na igreja também. Tem
Gente mentirosa no mundo? Tem na igreja também. Até porque na igreja nem todo mundo mudou. Aliás, ninguém mudou por completo. Tá todo mundo mudando, tá todo mundo no É um processo. processo, né? E aí você vai ver gente que tá num processo já adiantado, que tá super bem, que já tá super mudado, e vai ter gente que tá no início do processo ou uma pessoa que se travou no meio do processo e que não consegue ir adiante. Então, de cara, racismo é pecado e assim como outros pecados, tem gente que dentro da igreja, mesmo diante de tudo que é pregado, que é dito, que é falado, continua cometendo o mesmo pecado. Você já respondeu uma outra pergunta. Racismo é pecado. É... É pecado. Aliás, só um comentário. Tudo que Quantos denigre quiser. a criação de Deus é pecado. É por isso que pornografia é pecado. Porque denigre algo que Deus criou. Então, tudo que Deus criou, Satanás tenta denegrir. Satanás tenta manchar. Satanás tenta deturpar o que Deus criou. Deus criou amor, Deus criou família, Deus criou sexo, Deus criou a comida. Então, por exemplo, quando alguém diz que gula é pecado, porque Deus criou a comida e Deus criou a fome. Então, é uma coisa para completar a outra. Só que quando a gente faz isso de maneira desvirtuada, isso se torna pecado. Então, uma pessoa que come desenfreadamente, ou uma pessoa que come e vomita para comer mais, isso acaba cometendo um pecado porque ele está desvirtuando algo que Deus criou, parte da criação de Deus. Sim. O racismo é a mesma coisa. Deus criou alguém e a pessoa desvirtua ou desvaloriza o que o próprio Deus criou. Bom, cara. Bom, eu vou começar com algumas perguntas aqui. O pessoal mandou aqui na caixinha de perguntas. Alguns já tinham mandado antes. E teve gente que mandou agora. A escolhida falou Deus acima de tudo. Eu achei interessante que o Emerson Rosa. Se eu falar Emerson Rosa, ninguém vai saber. Se eu falar o Emerson Puma, as pessoas vão se ligar que é o Emerson volante do Real Madrid. E quando mandou mensagem pra mim hoje, ele veio um susto. Ele mandou: Oi, João. Eu: Oi. O volante do Real Madrid mandou mensagem pra mim. Eu fiquei nervoso quando ele mandou. Tô sem entender até agora, mas fé. Então, uma pergunta do William. O William mandou a seguinte pergunta: cadê? Que o cristão deve ser antirracista é óbvio, mas qual sua posição acerca dos ativistas como o BLM? Black Lives BLM, Matter. exatamente, vidas negras importam. Mano, eu não posso dizer por todo mundo, nem por um movimento em si. Eu só preciso dizer, e é importante, que antes de tudo, se você é cristão, acima de tudo. Antes de tudo, você é cristão. A gente teve um debate sobre isso lá na igreja recentemente, e uma das meninas que estava no debate, ela falou isso. Ela falou, olha, ela disse, eu sou negra e eu milito pela causa negra, mas antes de tudo, e antes inclusive de ser negra, ela falou, eu sou filha de Deus, eu sou cristã. Então, você pode sim participar, você pode sim ser ativista, no entanto, você precisa reconhecer os limites que você tem como cristão. Existem limites que você não deve ultrapassar como cristão. É importante a gente entender também, na sociedade de hoje existe uma exigência que se diz assim, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. Essa frase Sim. tem sido muito ecoada e é com base nessa frase que esse irmão fez a pergunta. Ele disse que o cristão deve ser antirracista, é óbvio. Agora, você tem que tomar um cuidado, porque você precisa entender se faz parte do seu chamado aquela luta social como causa de vida. Como causa de vida. Então, você deve sim lutar, e aliás, todo cristão tem um compromisso de lutar contra toda injustiça, sem exceção, toda injustiça. É a injustiça do pobre, é a injustiça contra a mulher, é a injustiça contra o negro, é a injustiça contra qualquer pessoa ou qualquer minoria que seja injustiçada. É missão do cristão lutar contra essa injustiça. Ok. Agora, se você faz dessa injustiça uma causa de vida, você precisa revisar e pensar só se a sua cosmovisão, a sua causa social não está ultrapassando, sobrepujando sua causa espiritual. Afinal de contas, a gente vai morrer aqui e a vida eterna importa mais. Sim. Qual o texto bíblico que você pode citar sobre
a luta contra o racismo. Óbvio, você não vai encontrar lá na Bíblia a palavra racismo. Como você também não vai encontrar a palavra adolescente, mas você sabe que existe. Como diversas outras coisas que nós sabemos que existe e não tem a palavra exata na Bíblia. Mas qual o texto bíblico que a gente pode se basear nisso? Matheus Isso, Fernando tá fazendo live agora e tá aqui agora. Seja bem-vindo, Matheus mano. Fernando. E ele falou uma coisa interessante, olha o que ele colocou lá. Entrar em luta social, sem que seja seu chamado, é como entrar no vespeiro. É isso mesmo, mano. É, Muita gente entra por causa do hype, e eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente tornar isso um hype de, não, agora eu sou antirracista, agora eu sou assim, agora eu sou aquilo. E começar a usar termos. Eu tenho muito perigoso, você começa a usar os termos que todo mundo usa só para provar que você entende, só para provar que você faz parte daquilo. Se não é teu chamado, mano, segue em frente, claro, ajuda, claro, apoia, mas não coloca aquilo como causa de vida, porque senão você pode acabar se perdendo, né? é verdade. Essa pergunta que você fez sobre a Bíblia é muito interessante, porque me leva a outra questão. Como que a gente deve lutar contra o racismo? Todo mundo que está assistindo, ninguém aqui discorda de que Jesus foi antirracista e de que Jesus, mais do que ninguém, pregava justiça e igualdade. Sim. Ninguém discorda disso. Mas é interessante o fato de Jesus nunca ter falado sobre racismo e nunca ter pregado contra a escravidão também. É muito interessante. Por que eu digo que isso é interessante? Porque eu acho que a nossa atitude nem sempre precisa ser explícita. A gente está num momento em que a sociedade exige de nós mais, mais clareza nas declarações. E isso eu concordo. A gente tem que ter mais clareza. O tempo que Jesus estava vivendo não é o mesmo tempo que a gente está vivendo agora. Hoje o nosso tempo é outro tempo, exige, tem demandas diferentes. Aliás, fazer um comentário aqui, a gente impor demandas do nosso tempo na vida de quem não viveu no nosso tempo, né? Você está vendo por aí o pessoal derrubando estátua de Cristóvão Colombo porque Cristóvão Colombo tinha escravos. Mano, a gente está colocando exigências do nosso tempo na vida de alguém que não viveu no nosso tempo. Se for assim, a gente vai criticar a própria palavra, porque a palavra diz para o servo servir bem ao seu senhor. E servo, nesse texto, é o escravo. Exato. E manda o escravo servir bem ao seu senhor, sabendo que quando serve ao seu senhor, é como se estivesse servindo a Deus. Ou seja, é a palavra aconselhando um escravo a ser um bom escravo. Mas porque É interessante, a né? demanda daquele tempo não exigia o que a demanda desse tempo de hoje exige. Então a gente tem que lidar com o que a demanda exige. E não existe livro mais antirracista do que a palavra, e não existe pessoas mais antirracistas do que Jesus. No entanto, essas palavras nunca estiveram na boca dele. Então a gente tem que entender que nem sempre, para ser a favor de algo, a gente tem que falar contra outra coisa. Sabe, acho que às vezes a gente perde tempo demais falando contra algo, ao invés de se posicionar a favor de algo, né? A favor da vida, a favor da igualdade. Sim. Então, eu fico vendo, eu acho uma exigência muito errada, as pessoas exigindo da igreja. O que a igreja está fazendo? A igreja nunca fez nada. Mano, pelo amor de Deus, entra numa igreja, aliás, pelo menos na maioria das igrejas, a igreja protestante no Brasil sempre foi a maior representação de negros e pobres. É coisa recente, é coisa de 10 anos para cá que a igreja começou a acessar bairros mais ricos. Igreja na Barra da Tijuca, igreja em Icaraí, é coisa de 10, 15 anos para cá. Antigamente não tinha isso. Antigamente, igreja era coisa de pobre. E o crente era entendido como ignorante. Igreja era lugar de preto e pobre. Acabou. A igreja sempre foi o lugar que valoriza o preto e o pobre. Sempre. Você vai em qualquer Assembleia de Deus de bairro, você vai na nação inteira, o pastor é negro, a missionária é negra, a maioria da membresia é pobre. E aí você chegar para uma igreja dessa e falar que ela tem que se posicionar mais contra racismo, não, eles já são a favor da igualdade, eles já pregam a igualdade, eles já mostram a igualdade, né? Então, às vezes, a gente exige muito que as pessoas preguem contra algo e não exige que elas vivam a favor de algo, né? Então, o pessoal posta, o pessoal reclama, o pessoal fala pra caramba na rede social, mas vai ver no dia a dia, vai ver na empresa dele, não tem nenhum negro trabalhando lá. Então, adianta o que ficar falando na rede social, né? É complicado, né, cara? E isso a questão de negro no. Como é que eu vou falar? Nos locais é necessário a abertura, mas não só para negro, para as mulheres, para tudo. Como agora há pouco alguém perguntou aqui, e sobre LGBT? Cara,
Óbvio, você vai poder falar isso muito melhor que eu. A Bíblia não nos condena a dizer que não, você está errado. A Bíblia não fala no momento nenhum que eu tenho que jogar na cara do candão que ele está fazendo certo ou errado. A Bíblia diz que eu tenho que amar. E o resto dane-se. Se o Espírito Santo não mostrar para ele, não sou eu que vou ficar apontando o dedo na ferida do cara, que vou ficar apontando o erro do cara. Eu tenho que ensinar para ele a forma que Jesus me ensina a viver. Eu tenho que Uhum. ensinar para ele o ideal, que é a palavra aqui, eu deixei separado aqui, o que a Bíblia nos ensina. Agora, a partir do momento que eu pego e eu quero ficar cuspindo regra, isso não é amor. E é o que você falou de Jesus. Se o próprio Cristo fala para eu poder seguir, amar e esquecer o restante, ama, velho. E fé, é isso. É, O interessante que o exatamente. Matheus falou aqui. A questão é que o povo ouve um youtuber desses e esquece o básico. Como é que é? Viver o básico, viver a palavra que vivemos e pregamos. Cara, eu penso para isso e eu penso para tudo. Porque não só como cristão, óbvio, o foco aqui é o cristão e o racismo, como está aqui no Uhum. título, no comentário fixado. Mas seja o cristão, seja um bandista, seja o espírita, o católico ou qualquer outra religião, nossa missão é amar, cara. Você pega a base basicamente de todas as religiões, é o amor. Então, Uhum. assim, tá, o cristianismo é a Eu primeira acho delas, que ok? eu acho que um erro que muita gente comete é mostrar a lei ao invés de mostrar Jesus. É o que acontece. Perfeito. É, a lei aponta para Jesus, só que ela aponta pelo caminho da condenação, ou seja, você não dá conta de alcançar a lei e só Jesus, aí sim aponta para Jesus, só Jesus pode te salvar. O problema é que a gente entrar pelo caminho da condenação é o pior erro que a gente pode cometer. A gente precisa entrar pelo caminho inverso. Jesus pode apontar a lei. O que significa isso? É Jesus, através da graça, colocar no seu coração instintos de mudança, vontades de mudança, né? E é isso que eu observo muito em todo mundo que aceita Jesus. A pessoa recebe o Espírito Santo no coração. E aí, mano, ele era mentiroso e ele vai passar a não ser mais mentiroso. Ele era adúltero, vai passar a não ser mais adúltero. Mas é o Espírito Santo que vai mudando essa perspectiva, essa vontade, vai mudando de dentro para fora. O problema é que às vezes a gente quer mudar as pessoas de fora para dentro. A pessoa nem. Gente, é um negócio que eu fico assim, de acordo com a palavra, né? De acordo com a palavra, quem não tem Jesus está morto neste mundo. O termo que a Bíblia usa é morto, né? E aí, às vezes, a gente fica querendo fazer com que o morto, e aí eu tô falando com carinho, se tem alguém não cristão assistindo, mas eu tô falando com carinho com o termo que a Bíblia usa. Às vezes o crente fica tentando usar alguém que, para a palavra, ok? Não é para a vida, mas para a palavra é morto, e tá tentando corrigir o cara. Oh, não, você tem que fazer isso, meu irmão. Mas ele não crê no que você crê, ele não acredita no que você acredita. Se você estivesse corrigindo um crente, o crente chega para você e fala, ah, mas eu sou assim mesmo, eu vivo assim mesmo. Ok, aí corrige o crente. Mas você quer corrigir o cara que nem acredita no que você acredita, ele não vive pelos valores que você vive. Então, porque você está tentando corrigir ele, o máximo que você pode mostrar para ele é como é legal, como é interessante viver com os valores que você vive. Exato, exato. Deixa eu ler uma pergunta aqui que meu irmão mandou, que é membro da sua ovelha agora, né? Ele mandou aqui no WhatsApp. Olha a minha pergunta. Qual o posicionamento do cristão fiel nessa sociedade que cada vez mais estão querendo normalizar o LGBT? Rapaz, Emanuel, você escreveu bonito, hein? Aqui em É, casa não escreve bonito assim, não. Vou falar de novo. Qual o posicionamento do cristão fiel nessa sociedade que cada vez mais estão querendo normalizar o LGBT? eu vi um vídeo hoje, eu achei muito legal do Caio Mota. Caio Mota é líder de criatividade lá na Lagoinha Niterói. Eu recomendo todo mundo assistir um vídeo que ele postou falando sobre esse caso da Tami e desse patrocínio, dessa propaganda da Natura. E aí ele comentou uma coisa que é Jogada de muito marketing. interessante, que a galera, assim, eu concordo em você fazer um boicote pessoal, concordo até de você, de alguma maneira, poder. Você tem a liberdade de incentivar um boicote, ok? Isso não é o problema. O problema é que, às vezes, foi o que eu acabei de falar, a gente tenta tanto ser contra uma coisa e a gente não pensa o oposto do que a gente precisa ser a favor, sabe? E aí o Caio fala que a gente deveria ser, na verdade, uma resposta. Qual é a resposta para o tipo de paternidade que o mundo está pregando? Então, a resposta deveria ser a igreja pregando a paternidade saudável.
a igreja literalmente abraçando as mães que se veem solteiras antes de gerar seus filhos. Gerando seus filhos ali, o parceiro abandona. A igreja devia aceitar isso, né? Eu tenho muito para mim o caso recente de uma discussão que teve no Senado sobre sobre adoção por pares homoafetivos, né? E aí o pessoal representante da igreja estava lá criticando e dizendo que não, que pares homoafetivos não podem adotar crianças antes da. Só vamos adotar as crianças que a igreja não tiver adotado. Ou seja, a gente fala tanto contra a adoção e tanto contra aborto, mas qual é o índice de adoção dentro das nossas igrejas? Qual é o índice disso? Então, a pergunta do Emanuel foi qual tem que ser a nossa postura? Nossa postura é ser luz, ou seja, mostrar como deve ser. A gente não tem que, talvez, criticar como não é, mas mostrar como deve ser. O Wendel tá travando ainda. Eu vi que o do Rafa deu uma travada aqui, mas pelo menos para mim já voltou. Como é que tá Para aí? mim tá bom também. Tá, vamos seguir aqui. Vou pedir para a galera que está aqui para mandar pergunta aqui na caixinha de pergunta e que eu vou lendo aqui também, porque é legal ter a participação da galera. Deixa eu ler. A Letícia de Almeida, é uma amiga minha, jornalista formada já, e ela mandou algumas perguntas aqui. Ela mandou um texto para mim muito bom. Ela preparou basicamente, ela já me deu o roteiro da live, tá? É dessa, jornalista top. Ela mandou, olha isso aí, tá bom. Você que é muito ligado aos Estados Unidos, de acompanhar e já ter viajado várias vezes, é capaz de já ter visto isso aqui. Em 2012 aconteceu isso aqui. Se eu falar algum nome errado, você pode me corrigir, que o bom de inglês aqui é você, estou aprendendo. O pastor Stan Hitchford, líder de uma igreja batista de maioria branca, cidade de Crystal Springs, no estado americano do Mississippi, se recusou a celebrar uma cerimônia de casamento pelo fato de os noivos Charles e Tia Andrea Wilson serem negros. A decisão foi motivada pelo posicionamento dos membros da igreja que não queriam a realização da cerimônia no local. O incidente virou notícia em todo o mundo e alguns argumentam que tal situação só ocorreu por serem os Estados Unidos um país marcado pelo racismo. Quem não sabe, nos Estados Unidos tem bairros e cidades de brancos e negros. É dividido. Você acha que o racismo no Brasil é grande? Se você parar para olhar nos Estados Unidos, no Brooklyn, deve ser, sei lá, 99% negro. Então, assim, e tem outros locais também. Aí a primeira pergunta. No Brasil, o racismo é tratado de forma mais velada. Mas como podemos identificar atitudes racistas nas igrejas? Primeiro, se você sabia desse caso. É verdade. Essas coisas são mais veladas aqui no Brasil. Eu não soube desse caso específico, mas eu já ouvi falar de outros. Só para fazer uma parte, graças ao bom Deus, esses casos são exceção. E geralmente são exceção de igrejas pequenas e extremamente extremistas, gente bem fundamentalista mesmo. Os grandes nomes do evangelho nos Estados Unidos, nesse último caso, por exemplo, do George Floyd, se posicionaram com voz alta, sabe? Ativa. Isso foi muito bom. E é verdade que isso no Brasil é de forma mais velada, não acontece desse jeito. Não vou te casar porque você é negro. Não acontece desse jeito. A irmã perguntou aí a moça perguntou como que a gente vê isso dentro da igreja. Bom, de várias maneiras. Por exemplo, quando você observa que todos os líderes de uma igreja, apesar da maioria da membresia ser negra, a maioria da liderança não é. Aí você tem que se perguntar, peraí, o que está acontecendo? E geralmente isso é subconsciente. É sério, geralmente isso é subconsciente. A pessoa da liderança ali, sei lá, um pastor ou a comissão pastoral ali, subconscientemente, é o tal do racismo estrutural, subconscientemente, na cabeça, não sei porquê, não tenho confiança no fulano, não confio na ciclana. E aí você consegue observar um racismo de forma velada quando você vê o Ministério de Dança, são 20 meninas, 18 branquinhas. Agora, isso tem que ser levado em consideração a membresia da igreja. Bom, você está lá no Rio Grande do Sul, né, onde 99% da igreja é composta de irmãos brancos,
você vai observar que 99% da liderança também vai ser branca. 99% do Ministério de Dança vai ser branco, de louvor vai ser branco. 90% de Já é a tudo. porcentagem da própria membresia. Sim. Agora, se você chega numa membresia que é 90% dos irmãos são negros e você olha para o púlpito e só tem branco, tem coisa errada, com certeza. É, muito bom. Tem mais pergunta da Letícia aqui, mas deixa eu ler uma pergunta aqui. Ela parece ser boa, hein? A Letícia é espetacular, cara. Eu fico me perguntando como é que essa garota, ela só tem 21 anos. É espetacular, menina. Muito bom. Meu irmão perguntou o seguinte, o Manuel perguntou. Só um comentário. Diva falou aqui, pastor lindão. Você poderia dizer que seu amigo também é lindo, tá, Diva? Se eu sou seu vizinho, você poderia dizer que eu sou lindo também, mas deixa só dizer que do pastor. Vou levar isso pro coração, não, tá? Manuel Duarte pergunta. Mediante a resposta do Rafa, devo ser contra LGBTs? Não. Foi o que eu acabei de falar. A gente tem que pensar menos no que a gente é contra e pensar mais no que a gente é a favor, né? A gente é a favor da vida, a gente é a favor do perdão, a gente é a favor da restauração, a gente é a favor do amor, a gente é a favor da transformação da vida da pessoa, a gente é a favor da adoção de filhos, a gente é a favor da recuperação de pessoas drogadas, a gente é a favor da recuperação de gente que se envolveu com os mais terríveis pecados. É disso que a gente é a favor. A gente tem que parar de tentar listar o que a gente é contra e começar a listar o que a gente é a favor. Isso é muito importante. Quem conhece o Rafa prega bem pra caramba. E o Rafa, ele sempre dá exemplos de coisas que ele faz, de pessoas que ele ajudou nas pregações dele. E por estar próximo do Rafa há muito tempo, já vi casos, por exemplo, eu lembro de um caso, nunca mais esqueci isso na minha vida, e eu, a partir dali, daquele momento, deve ter, sei lá, uns 5 anos que você contou isso, ou mais, e eu botei na minha cabeça, eu falei, cara, eu preciso cuidar mais das pessoas. Um caso que você contou de eu acho que era um trans, que trabalhava lá em Alcântara, próximo à igreja, e começou a frequentar a igreja, e você e outras pessoas começaram a cuidar dessa pessoa. Eu falei, cara, nós precisamos cuidar mais e julgar menos. Não interessa, eu não tenho que ser contra, eu tenho que ser a favor da vida, eu tenho que ser a favor de ajudar a pessoa. E É isso? É esse o pensamento? porque ele começou a frequentar a nossa igreja, depois se converteu e aos poucos foi saindo da rua. Ele está em outra igreja hoje, eu não acompanho mais a vida dele, mas até o último momento ele estava saindo da rua, tentando sair, né, lutando para sair da rua. E aí, cara, você tinha que ver assim, ele chorava, ele falava, poxa, pastor, eu preciso sair da rua, preciso de um emprego, eu não quero mais trabalhar na rua. No caso dele, ele era travesti. Travesti é um termo que não está sendo muito usado, mas é um termo válido, porque era exatamente o caso dele. Ele se travestia para se prostituir. É diferente, por exemplo, de uma pessoa que se considera transgênero, que se entende como mulher, por exemplo. Só para trabalhar? Não, o que eu quero dizer é que, tipo, ele tinha uma vida sexual homoafetiva, ou bissexual, por assim dizer, mas ele se travestia como mulher. Então, se você passava, você via ele o dia inteiro, ele se vestia de homem, mas de noite ele se travestia como mulher. E eu gosto até de respeitar essas nomenclaturas, porque eu acho que a pessoa tem o direito de se entender. E eu acho que quando o crente brinca com isso, ou despreza isso, às vezes eu vejo muita gente brincando com a sigla, né? LGBTQIYZ, fazendo chacota. E aí eu acho que o crente afasta as pessoas. Bom, por quê, né? É só você pesquisar um pouquinho. A sigla correta é LGBTQIA+, né? A sigla toda. A maioria das pessoas não sabe, mas você saber demonstra interesse. Você saber a diferença de um transgênero para um travesti, para um transexual, o que é gênero fluido, e você saber dessas coisas. E quando você conversa com alguém e você entende o que ele está te falando, e a pessoa se sente entendida e se sente ouvida, né? Isso faz toda a diferença, né? Então, voltando no caso dele, a gente foi na casa dele, fizemos visita. Então, e nunca com aquela pressão de, você para entrar na nossa igreja tem que estar vestido de homem, nada disso. Ele ia para a igreja vestido de homem. A gente tem um caso de outra pessoa na nossa igreja, esse sim é transgênero ou transexual, como costumavam chamar, e ele frequentava a nossa igreja vestido de mulher, sempre frequentou, ainda frequenta, e vai de manhã, geralmente no culto de domingo da manhã,
E às vezes eu sento, a pessoa tinha um bar perto da nossa igreja, às vezes eu sentava lá com a pessoa e falava, olha, você sabe que a gente te ama e que a gente te respeita muito. Mas o meu medo é que a gente te ama tanto e te abraça tanto que você talvez não perceba o quanto você precisa mudar. Não esquece que você precisa tomar certas decisões para mudar a sua vida. Aí a pessoa sempre falava, não, eu sei, pastor, eu ainda não consegui, mas um dia eu vou conseguir mudar isso. Então, quero que a pessoa, eu quero que essa pessoa, sem ter mudado, continue dentro da igreja. Eu não quero Sim, sim. eu não quero que ela tipo, se sinta tão mal que ela vai, não, eu vou fugir da igreja. Não, fica aqui. Mesmo constrangido, às vezes, mesmo tipo, se sentindo peixe fora d'água, que seja. Mas fica aqui, porque aqui tem oportunidade para mudança, né? Então, eu estou gostando porque, assim, eu coloquei, quando eu coloquei no tema essa questão de racismo, eu já imaginava que a gente não falaria só sobre racismo, até porque se eu parar para falar com você, eu consigo falar de uns 30 assuntos fácil, por horas e horas. Eu posso falar sobre música, eu posso falar sobre direito, eu ainda coloquei aqui. E até para te perguntar, mais à frente, aí eu já deixo você pensando, o que, que o direito diz sobre isso, sobre o racismo, na sua visão, tá? Eu sei que você hoje não lida diretamente, não trabalha diretamente como advogado, mas você estudou, tá? Mas daqui a pouco eu te faço perguntas sobre isso. Eu vou tentar mesclar um pouco de perguntas aqui que já estava aqui, perguntas que estão entrando. Galera, mandem perguntas na caixa de pergunta, continuem comentando e eu vou intercalando outros assuntos com o racismo. Outra pergunta da Letícia de Almeida. A incoerência do cristianismo e o racismo é evidente, mas a igreja tem grande culpa historicamente pela propagação dos atos racistas. Como você vê essa luta contra o racismo levando em consideração todo o fator histórico? Isso não é verdade. Isso não é verdade de forma alguma. Só para te dar um exemplo bem claro disso, nos Estados Unidos a luta antirracista se deu por uma briga teológica, né? O norte acreditava que sim, eu posso estar confundindo o norte e sul, mas a história é essa. O norte Uhum. acreditava que sim, a igreja, perdão, a Bíblia tinha base teológica para aprovar a. Deixa eu só voltar um pouquinho. Os Estados Unidos foi criado com pessoas protestantes que fugiam da Inquisição. Isso é óbvio. Então, os Estados Unidos é uma nação protestante desde que foi criada. Então, é legal a gente usar os Estados Unidos porque é exemplo disso. Uma nação protestante desde que foi criada. E era, sim, uma nação muito racista, com escravidão, etc. A briga teológica foi justamente porque pessoas da igreja se levantaram para dizer, tá errado. A escravidão não é aceita pela palavra de Deus, pelos princípios da palavra de Deus. E o norte dizia, não, é aceito sim, tanto que Jesus disse para o servo obedecer seu senhor, né? E o outro, não. E aí teve a guerra civil por conta disso. Historicamente, principalmente a igreja protestante, a gente pode falar da igreja católica talvez, mas principalmente a igreja protestante, historicamente a igreja protestante é berço de diversos movimentos negros. Por exemplo, o mais conhecido de todo, o pastor Martin Luther King, que era pastor de uma igreja protestante. Sim. O avivamento da Rua Azusa, se você já assistiu o musical da Rua Azusa, o avivamento da Rua Azusa justamente nasce numa igreja negra em Los Angeles, numa igreja de negros. E o que era incrível, que os jornais de Los Angeles publicavam como era incrível e estranho ver brancos e negros adorando no mesmo lugar a um só Deus. Então, historicamente, é muito o contrário, muito pelo contrário mesmo. Historicamente, a igreja é um marco antirracismo. Existem exceções, existem terríveis exceções. Só para dar de exemplo, o William Seymour, que foi o líder do avivamento da Rua Azusa, ele teve que estudar fora da sala de aula, porque o seminário teológico era um seminário branco que não deixavam ele entrar dentro da sala para estudar a palavra de Deus. Ou seja, Caraca. existe sim um histórico de pessoas racistas? Existe sim, mas nunca deixou de haver o histórico da luta contra o racismo dentro da igreja protestante. Pelo contrário, a igreja protestante sempre foi o berço dos negros e pobres, sempre foi o berço dos menos favorecidos, sempre foi o lugar de acolhimento, e a igreja continua sendo essa voz. A igreja continua sendo essa voz. Sobe qualquer morro do Rio de Janeiro, você vai ver muito mais igrejas Assembleias de Deus do que ONGs. Muito mais igrejas recebendo ali o povo negro, o povo de periferia, as mães solo, o
povo LGBT que frequenta a igreja e lá frequenta a igreja mesmo. Então, a igreja protestante, só para fechar então, é realmente berço de boa parte do que você entende como movimento antirracista. Show. Diva mandou pergunta aqui. Como lidar com comportamento homossexual na igreja? Eu acho que tem que ser pessoa a pessoa. Não tem como você pegar todo mundo e colocar num pacote, porque não são coisas iguais. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Recentemente eu cuidei de... Aliás, o tempo todo a gente cuida de muitos casos, né? Mas alguns casos específicos, eu costumo perguntar para a pessoa como que é a experiência dele, né? Recentemente um jovem veio para mim e falou assim, eu sou homossexual. Eu falei, caramba, interessante, me diz aí, qual o nome do seu namorado? Ele falou assim, não tenho namorado não, tá doido? Ele até ficou assustado, tá doido? Eu falei, não, desculpa então, qual foi o nome do seu último namorado? Ele falou, não, tá doido, não tive o último namorado, não, nunca tive envolvimento nenhum. Eu falei, não, peraí, então por que você tá se autodenominando homossexual? Aí ele falou assim, não, porque eu gosto dos rapazes do mesmo sexo, gosto dos rapazes. Eu falei, ok, mas gostar de algo não torna você, por exemplo, se eu gosto do carro de alguém, não me torna um ladrão, não peguei o carro da pessoa. Se eu gosto de mulher, não me Baita torna um exemplo. adúltero. Né? Eu gosto de mulheres, não me torna um adúltero. Então, e aí existem muitas tratativas, não tem como lidar com o comportamento homossexual dentro da igreja, não tem como lidar com o comportamento, você lida com as pessoas, pessoa por pessoa. Só para dar um último exemplo, eu perguntei para um deles, perguntei como é que funciona para você, isso é só sexual ou é sentimental também? Alguns me dizem, pastor, eu sou apaixonado, eu sonho em me casar com fulano, sou apaixonado. Outros me dizem, não, pastor, eu não sinto nada. É só uma aventura sexual que eu já tive e eu me acostumei a ter aventuras sexuais de outro sexo, do mesmo sexo. Então, é prazer sexual, mas eu não sou apaixonado, entende? Então, são pessoas totalmente diferentes e cada uma requer uma ajuda diferente, né? E saber se a pessoa quer ser ajudada, se a pessoa realmente quer algum tipo Sim. de mudança, né? A própria Diva fala, esse discernimento faz toda a diferença. Uhum. Cadê outra Muito pergunta bom o aqui? texto que o William colocou aí também. Não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. É Homem nem isso aí. mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. Muito bom. Cara, o William é um moleque top, mandou pergunta aqui. Ele viu alguma live que eu fiz com alguém, ele gostou, começou a seguir, agora a gente vai trocando DM, tá sempre participando das lives. Pô, William, Tá. se tem que exista mais o Williams para entrar a gente aqui e vir fazer nosso trabalho crescer. Porque pessoas que Bom. vêm e estão aí do seu lado te perguntando, falando, cara, o que é isso? Vão falar e tal. É isso que a gente precisa, pessoas que Muito façam bom. nosso trabalho crescer. Aqui, uma pergunta que eu estava conversando com a minha mãe agora há pouco. Você já vivenciou um caso numa disputa por liderança entre um negro e um branco, um negro ou preto, tanto faz, negro e um branco, onde o branco foi eleito, ponto. Sendo que claramente era visto que o negro ele era estava mais Capacitado. bem preparado, mais bem capacitado. Porém, quem foi escolhido foi o branco. Você já viveu isso? E Não. o que fazer num caso que aconteça isso? Não. Nunca vi, nunca aconteceu perto de mim, nunca aconteceu aos meus olhos. Eu sei que acontece por aí. Eu vou dizer sinceramente, eu acho que isso acontece mais a nível de trabalho do que a nível eclesiástico. Vou falar com sinceridade, não estou aqui pagando de santo para a igreja, que a igreja não faz nada disso. Eu sei que existe racismo na igreja, mas isso é muito mais fácil de se observar. Eu tenho uma amiga da nossa igreja que trabalha numa... Como chama o nome? É uma empresa de RH que contrata pessoas para outras empresas, né? Tem um nome disso. Assessoria não, como é que se fala? Um busca-talento lá, né, da vida, né? Sim. E aí eles que fazem toda entrevista, toda RH. E ela me disse nomes de empresas que explicitamente disseram que não querem empregados negros. Mano, não, empresa de chocolate, que você vê nome na televisão, e os caras explicitamente disseram que não querem negros trabalhando. Só que no site, o que acontece? Quando você cadastra seu currículo no site, eles pedem para te mandar uma foto. Então, às vezes, eles não pedem para você dizer
negro, como você se autodenomina? Pardo, não. Não pede às vezes, mas manda uma foto. E se a pessoa for negra, automaticamente eles não contratam mesmo. Olha que doideira, que terrível isso. Então, isso acontece, e é verdade, não tem como negar, mas isso acontece muito pouco na igreja. Eu, pessoalmente, nunca vi um caso em que realmente uma pessoa tenha sido privilegiada por ser branco. E, principalmente, a gente tem que levar em consideração que a gente está no Rio de Janeiro também, né, gente? Talvez isso, numa realidade lá no Sul, onde a realidade de 90% das igrejas são de irmãos brancos, você pensa na igreja da Bahia. Se o cara só for eleger branco na igreja da Bahia, ele não vai botar ninguém para ser pastor, mano. Não vai ter pastor na Bahia. Tá louco? Não vai ter pastor. Entendeu? Não tem como, mano. Então, esses dias, deixa eu comentar uma parada aqui muito interessante. A religiosidade muitas vezes é confundida com racismo. Existe racismo, existe religiosidade. Eu vou dar um exemplo. Recentemente teve uma notícia lá na internet de um pastor na Bahia que se recusou a batizar uma menina por causa do Black Power dela. Ela tinha um Black Power, né? Então logo todo mundo lá, racismo, 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 racismo. Eu até concordo que pode ter alguma coisa de racismo embutido, pode até ter, mas o detalhe que você tem que levar em consideração interessante é o seguinte: essa igreja, aliás, essas igrejas geralmente são extremamente religiosas. Se você vai numa igreja de bairro, uma igreja pequena, uma Assembleia de Deus ultra tradicional, ultra religiosa, você não pode ter um cabelo cortado diferente. É Então, verdade. pensa que isso foi na Bahia. Então, quando você olha para a Bahia, você pega uma igreja onde 90% dos irmãos são negros. E aí, você falar que aquele pastor foi racista com aquela menina, não, na verdade não foi isso. O que aconteceu era religiosidade. Não é que ele acha que o cabelo afro é um cabelo pecaminoso. Não, para ele, qualquer cabelo diferente. Se um cara pinta o cabelo de louro, ele também não ia batizar. Se um cara faz um moicano, ele também não ia batizar. Se ele tivesse Cabelo grande. ele também não ia batizar. Então não era racismo, era religiosidade. Terrível do mesmo jeito. Na minha opinião, errado do mesmo jeito, mas não é a mesma coisa. Para mim é muito disso, cara. E é porque assim, eu até gosto de uma polêmica, eu curto uma polêmica, eu gosto de estar em polêmica, mas às vezes eu evito por conta de estresse. Porque gera picuinhas desnecessárias. Cara, eu vejo alguns casos que acontece que a pessoa fala assim, coisa de racista. Eu falo assim, cara, não é coisa de racista, não, cara. Aconteceu porque estava ali, mas eu defendo muito, eu aprendi que eu preciso. Eu tenho que amar as pessoas e eu preciso ser antirracista. Mas eu tenho é o que você falou, tem que ser muito mais a favor da vida do que ser antirracista. Tem que primeiro ser a favor da vida. Seja pro negro, pro branco, pro amarelo, pro azul, pro gay, para pessoal todo LGBTQ+. Então, assim, eu sempre me confundo, né? Eu acho que é isso. Então, assim, QI cara, a mais. QI+, isso aí. O Lucas falou, o João gosta de treta. Cara, dependendo do assunto, eu entro. Só que é aquilo, né? Eu aprendi com um amigo meu que eu só tenho que entrar em discussão que eu acho que eu tenho a chance de vencer. Eu vou entrar na discussão que eu acho que eu não tenho a chance de vencer, eu não entro. É desnecessário. Vou me estressar à toa. Eu tô ficando careca, pô. Ó, tem mais perguntas aqui. Cadê? Cadê? Golzinho fechado. Como a igreja. Esse Instagram é muito maneiro, gente. Quem quiser saber mais sobre futebol, além de aqui no meu tem, no deles também tem, é muito maneiro. Como a igreja deve chegar, entre aspas, ou esperar casos de pessoas LGBT considerando muito preconceito de fiéis. Muito preconceito de fiéis. Só tem um jeito se as ovelhas são reflexo do pastor. Você nunca vai ver um pastor fiel de uma igreja rebelde. A Lucas aí falou que todo dia eu arrumo treta no grupo. Ah, tem Você, 6 cabeças no grupo, a gente ama zoar um ao outro. então você nunca vai ver um pastor fiel de uma igreja rebelde. A igreja é exemplo do pastor. É claro que pode acontecer, um pastor novo numa igreja, a igreja já era rebelde de antes, essas coisas podem acontecer. Mas o que eu quero dizer é que o exemplo vem do pastor, né? Recentemente, aliás, isso acontece toda hora, mas recentemente teve um caso interessante que um rapaz chegou lá na igreja e aí um amigo dele levou ele lá na igreja. Só que como eles são muito amigos, né? Aí o amigo brincou: "Ah, pastor, ele é gay." Falei: "Nossa, cara, sério?" Aí ele: "Sou assim." Eu falei assim: "Mas você é gay ou bissexual?" Aí ele falou assim: "Eu sou bi." Aí eu cheguei pro cara que tinha levado ele e falei: "Poxa, mano, então fala direito, respeita o cara. Se o cara é bi, ele é bi."
Aí ele, não, desculpa, ficou sem graça, né? E aí eu falei, interessante, mano, você é de alguma igreja? Aí ele abriu dois olhão desse tamanho, porque ele tinha acabado de me falar que era bissexual. Eu perguntei, você é de alguma igreja? Porque muitas vezes a pessoa se enxerga de um jeito, pessoalmente, mas ela não expõe aquilo. Então, às vezes, ele faz parte de uma igreja, o pastor dele nem sabe, mas aí quando ele vai em outra igreja, ele tem coragem de dizer o que lá na igreja dele o, ele não tem coragem de falar. É. Então, quando aí eu cheguei para ele e falei, você tem namorado? Ele, não tenho não, pastor, não tenho namorado não. Falei, mano, então Deus está te dando a chance, você está encalhado, Deus está te dando a chance. Aí eu brinquei com ele, falei assim, pô, vamos vir para a igreja, cara, e tal. Aí ele comentou que ele era de uma igreja contemporânea e uma das igrejas cuja teologia aceita a prática homossexual. E aí eu nem entrei no mérito, obviamente que eu não ia discutir com ele, não. Eu falei, não, mano, mas poxa, faz uma visita pra gente, continua vendo. Então, quando a igreja vê esse tipo de atitude, a própria igreja muda o panorama, a maneira como eles enxergam isso. Então, conforme você vai começando a receber mais visitantes, mais amigos que ah, são da comunidade LGBT, começa a normatizar, não a ação, mas normatizar a presença deles. Então, a pessoa, poxa, vem, filho, senta comigo aqui. Não, pá. É o que acontece. Eu já falei desse caso, dessa pessoa que frequenta a nossa igreja aos domingos de manhã. É comum a pessoa sentar lá atrás sozinha e, de repente, algum irmão da igreja, alguma irmã da igreja vai lá e senta do lado. Que bom que você veio, que bom que você está aqui com a gente. E virou amizade. É só responder aqui, cadê? O William tinha colocado. O William colocou, tem igreja que derruba o pastor. É a exceção da qual eu estava falando. Às vezes vem um pastor do nada, né? E assume uma igreja, a igreja não gostou dele. Agora, deixa eu só falar uma coisa sobre essa questão da igreja que se levanta contra o pastor. É o seguinte, existem igrejas que pregaram um legalismo tão grande, uma religiosidade tão grande, que quando o pastor falha, a mesma misericórdia que ele nunca teve com a membresia também não tem dele. Então aí, meu irmão, você forçou tanto a mão para ver sangue, para falar o nome das pessoas no púlpito, fulano de tal, tá excluído da comunhão, ciclano pecou. Que aí quando tu falha, cara, a igreja também não vai ter misericórdia, porque foi assim que você ensinou. Por isso que eu falei que não tem pastor fiel de uma igreja rebelde. Se o pastor é legalista, a igreja também vai ser legalista, e ele vai sofrer com isso um dia. É o mesmo dedo que aponta para frente, as pessoas falam, quando tem um dedo apontando para frente, tem três voltando, né? Tá bom, você pode apontar, mas uma hora esses três voltando vai ser mais pesado. Cara, o papo tá muito maneiro. Eu gosto de diva, que diva ficava dando publicidade aqui, olha isso. Ovelhas são reflexos do pastor, ponto. Ela botou entre aspas. Por isso, nossa marca é o amor, vem pra rema. Canta a musiquinha, vem pra rema, você também, vem! Essas brincadeiras da rema são muito maneiras. Eu sou apaixonado pela rema, né? Então eu sou desconfiado a falar. Ela contou uma experiência Ah, aqui, ó. Eu já presenciei um pastor tradicional de sair de perto de uma baia de celular numa loja porque um travesti chegou. Esses dias triste. teve um travesti que parou numa loja que eu estava comprando, aí ele entrou na loja, oi, pastor Rafael, eu falei, ih, fulano, tudo bom, como é que tá? Abracei, falei, tudo. Aí a pessoa saiu. Nisso, o pedreiro que estava trabalhando na nossa igreja estava do lado, nessa loja de construção. Aí ele falou assim, ele apertou minha mão e falou assim, olha, eu te achava um pastor jovem demais, olha só. Mas agora eu te respeito, porque eu nunca vi um pastor tratando um travesti como você tratou, de igual para igual. Isso é tão importante, gente. É o amor, né, irmão? É o amor, né? É isso aí. Golzinho fechado pergunta. O que o pastor pensa sobre tatuagem em quesitos teológicos? Mano, isso aqui dá muito pano pra manga, meu Deus do céu. Não, mas não tem mistério. Tatuagem não é pecado. Acabou. Biblicamente não é pecado. Aí, assim como outras coisas na Bíblia que não são explicitamente pecado, pode se tornar pecado. Pode se tornar pecado se você faz por rebeldia, pode se tornar pecado se você faz contra a autoridade que foi instituída por Deus sobre a sua vida, seja seu pai, seja sua mãe, seja sua esposa, seja seu marido, ou seja também seu pastor. Então, se você faz contra a autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida, se torna pecado. Se torna pecado quando você faz símbolos religiosos
por uma idolatria religiosa, se torna pecado também. Então, tem várias maneiras disso se tornar pecado, mas essencialmente não tem base bíblica para dizer que é pecado só o fato de fazer. Bom, calma aí, deixa eu continuar falando as perguntas aqui. Letícia de Almeida mandou. Muitos cristãos são propagadores do ódio quanto à demonização das religiões africanas. Fale sobre. Isso é muito importante a gente entender o seguinte. Eu respeito muito e tento sempre caminhar o que o apóstolo Pedro diz. Ele diz assim, esteja pronto para responder a qualquer pessoa que perguntar a razão da vossa fé, a razão da vossa esperança. Isso significa que a gente deveria tentar falar menos antes que perguntem e falar mais quando perguntam. Certo? Então, eu creio que meu Deus é o único Deus. Eu não falo que o seu Deus está errado, nem que o seu Deus é mentiroso, eu falo que eu creio que meu Deus é o único Deus. Agora, se uma pessoa sentar numa mesa comigo e insistir para eu explicar, né, esteja pronto para explicar para toda pessoa que te perguntar. É o que o apóstolo Pedro disse. Esteja pronto para explicar a razão da vossa esperança. Então, e a pessoa exige, não, eu quero que você me explique, fala para mim. Você está então dizendo que o meu Deus é falso? Não, estou dizendo que o meu Deus é o único verdadeiro. Não, mas se o seu Deus é o único verdadeiro, o meu é falso. E depois de muita insistência, eu vou dizer com todas as letras, querido, com todo respeito, de acordo com a minha crença, eu não posso abrir mão da minha crença só para não correr o risco de te machucar ou de te ofender. Não, não. A ofensa faz parte do diálogo, né? Se você tem uma ideia e você se apega a ela, você corre sério risco de ofender alguém que discorda da sua ideia. E se você vai abrir mão de toda ideia só porque alguém talvez discorde dela, então eu vou falar, olha, eu realmente creio que meu Deus é o único Deus e fora dele todo Deus é uma mentira. Ponto. Ok? Ponto. Agora vamos falar sobre as religiões de matriz africana e aí eu falo com tranquilidade. Pergunta para qualquer pessoa de religião de matriz africana qual é a denominação do Deus a quem eles servem. Eu tenho amigos de religião de matriz africana e falo isso com respeito, com carinho, mas eles falam, não, eu sirvo a um demônio que me ajuda, a um demônio que é tudo de bom, que faz tudo que eu quero, e ele é muito sério, porque se eu não dou o que ele me pede, e aí ele vai explicar, só que ele entende a mesma coisa que eu entendo. E aí eu concordo com a Letícia que as pessoas focam demais nisso, sabe? Eu acho que tem muito crente vacilando feio, volto a dizer, porque bate muito em temas não fundamentais do evangelho. Por exemplo, hierarquia demoníaca. Porque Pombagira é assim, porque Exu Caveira é assim, porque isso é assim, meu amigo. Poxa, pelo amor de Deus. E aí eu vou concordar com a Letícia, inclusive, quando a gente pensa que existe até certa... A palavra racismo estrutural pode se aplicar bem aqui. Certo racismo estrutural, quando a gente não tem o mesmo preconceito com os deuses de matriz nórdica. Por exemplo, Thor. Qual o problema do Thor? Quero ver se o filme fosse Exu. E detalhe, na religião afro, teoricamente, eu não sou especialista no assunto, posso estar errado, mas pelo menos nas de mistura brasileira, Exu não aceita sacrifício humano, Thor aceita. Então, mano, então é um cuidado que a gente tem que tomar para não ficar focando no que a gente deve demonizar, mas focar principalmente no que a gente deve exaltar. Eu creio em Jesus, o único Senhor, o único Salvador, e é nisso que eu creio. Mas porque o demônio... Eu creio... Só para fechar, eu tenho um incômodo muito grande com crente que fala muito de feitiçaria, crente que ora mais por causa de demônio, por causa de feitiço, por causa de cachoeiro, por causa de nome na boca do sapo. Mano, pelo amor de Deus, a gente tem que orar, a gente tem que conectar com o Senhor. E, aliás, quando a gente está lavado e remido pelo sangue de Jesus, acabou, mano. Não tem mais nada, acabou. Eu acho engraçado, Rafael, quando alguém vai orar assim e faz a oração mais ou menos assim. Não, que Deus quebre toda maldição. Meu irmão, eu já começo assim. E quebre toda maldição da esquina, da galinha, do caramba, sei lá o quê, de sei lá o quê. E fico uns 5 minutos assim. E tal, eu falo assim, meu irmão, esse maluco sabe mais das paradas de lá que de cá. Então, assim, eu não acho ruim saber. O cara, ele realmente... Angelical, pergunta pra ele se arcanjo tá acima ou tá abaixo de querubim e serafim. Ele não sabe.
Mas pergunta pra ele sobre os demônios, ele sabe. Eu fico doido. Aí fica assim, não, e tal, e pá, e pá, e pá. Eu falo assim, mano, ora, só ora. Você quer fazer sua oração? Faz sozinho. Vou usar um termo inventado agora, tá? Uma oração congregacional, tá na galera ali. Então, assim, é a oração que tá o povo ali. Aí você faz aquilo e fala, mano, se eu continuar. Tem comentário pessoal aqui, maneiro. Matheus Fernando, que é o nosso poeta, levantou a tag, Rafa no Bial. Rapaz, a tag é top, hein? Queremos ver o pastor Rafael no Bial. Agora, então, com essa questão de pandemia, que o Bial tá fazendo o programa online, eu super apoio, hein? Boa. Tomara que o Bial assista a minha live para ele pegar algumas coisas aqui. E a Diva falou pra eu fazer uma live com o Matheus. Só depende dele, filho. Matheus, ele é um homem ocupado. Se ele me der um tempinho, ou então eu vou lá pra Rio das Ostras fazer live com ele. Cadê? Tem mais pergunta aqui. Eu vi uma pergunta do Lucas Marota. Calma aí. Lucas. Aqui. Como mudar a mentalidade da igreja em relação com os irmãos que têm atração pelo mesmo sexo? Eu acho que é isso. Foi o que eu falei. Esse tipo de mudança só vem de púlpito, gente. Não adianta tentar mudar isso de baixo, que não muda. Isso só muda de púlpito. O pessoal sempre fala, né? Escadaria se lava de cima para baixo. Quer dizer que para mudar, lá em cima precisa mudar primeiro para chegar. Vou anotar isso. Então, se isso não muda na postura pastoral, isso também não vai mudar na postura da igreja. A nossa igreja, graças a Deus, tem uma postura muito diferente sobre isso. A gente tem diversos irmãos que passam por isso, e a gente ajuda, a gente tenta aconselhar na medida de cada caso, e isso é tão importante, né, gente? Eu acho que, volto a dizer, eu acho que a gente herdou essa briga. Queria até que a Letícia estivesse assistindo, acho que ela não tá, que ela não comentou nada ainda, porque tenho certeza que ela tá. Tá quietinha, então. Ela tá quietinha. Ela falou agora há pouco sobre as religiões de matriz africana. Eu acho que essa briga que a gente tem, que o protestantismo criou, ele herdou da Inquisição católica, sabe? Dessa guerra santa, de achar que a gente tem que brigar com alguém para a gente estar certo, né? Então isso está errado, isso não é correto. A internet do Rafa deu uma travada. Voltou. Não, mas é isso aí. A Letícia tá aí, que bom. Eu falei que ela tava aqui? Tá errado. Essa mania que o crente tem de brigar para se provar certo, de apontar o dedo para dizer que o outro tá errado, só para dizer que eu tô certo, para dizer que o outro vai pro inferno, só para, com base nisso, alegar que eu vou pro céu, porque você vai pro inferno, eu vou pro céu. Isso é bem característico de fariseu, e talvez a gente tenha herdado justamente dessa briga da Guerra Santa, né? De que a gente tinha que matar o herege. Mata o herege para a gente fazer do jeito certo. Mata o herege para... Isso até dentro do protestantismo tinha essa briga, né? Que quem era batista não falava com o assembleano não falava com o batista. Então, sai fora, isso está errado, mano. Isso está muito, muito, muito errado. Mas aí, voltando para a pergunta do Marota, isso só se resolve de cima para baixo. Só se resolve quando a postura pastoral muda. Por falar em Marota, deixa eu você dar uma dica aqui. Galera que quer aprender mais sobre RH e dicas sobre isso, procura aqui no Instagram, RH do Marota. Lucas Marota é um cara topzera lá da Rema, um moleque maravilhoso. Eu fico me perguntando como é que o Lucas é tão novo e tão inteligente. Você para assistir os vídeos dele no GTV, ele falando na igreja, foi o quê? Foi segunda passada? Foi segunda, Rafa? Retrasada que teve evento lá na igreja? Eu fui lá, quando eu cheguei, eu ia falar, Lucas, e aí, João, como é que você tá? Já vou botar seu nome aqui. Boa noite. Eu não deu tempo nem de falar, porque a galera da Rema é muito assim, cara, já te recebe, você não dá tempo nem de falar uma boa noite, que nem eu já tá te falando assim, bem-vindo, vem. Então, assim, isso é muito massa, eu faço propaganda mesmo. Rafa, a live vai ser quicada em alguns minutos. Você me dá um tempo de só virar e a gente já termina a live? Vambora. Deixa eu só fechar aqui, gente. Já vai voltar, tá bom? Calma aí.